Fernando Fernandes, Alô! meu mestre, meu jurista, descansou? Passeou? Um cafezinho para você também. Advogado como eu não tira férias nunca, trabalha 24 horas em qualquer lugar que esteja. Entendeu? Aliás, me permite aqui um segundo levantar. Olha, vai. Conta. Esse livro maravilhoso, Deixa eu olha, botar você grandão na tela. o De Masi, Domênico De Masi, o Trabalho no Século XXI. Ah, sim. Fadiga, ócio, criatividade na sociedade pós-industrial. Esse livro é um espetáculo. Aconselho a todos lerem, é pequenininho, né? Pequenininho, mas é fundamental para entendermos essa pós-modernidade, o tempo pós-industrial, inclusive a questão do nosso país, né? Ele coloca aqui como, depois da Revolução Industrial, nós chegamos à era pós-industrial, que é dos trabalhos que não são de produção absolutamente de bens. Você, por exemplo, está fazendo isso agora. Eu estou fazendo isso agora, né? A produção, você veja o que faz o cinema, o que faz a moda, o tamanho do PIB, enfrenta aqui as questões relacionadas a uma mudança do mundo em relação à luta de classe, a superação dessa lógica, né? Não que ela não exista, mas a mistura que faz com que, por exemplo, nós tenhamos essa enganação do sujeito que dirige o Uber achando que é um empresário. Tem. Né? E tem uma parte, enfrenta a questão da inteligência artificial, que não é inteligência coisa nenhuma. Né? O Nicoleles esteve aqui e disse, não é nem inteligência, nem artificial. Exato. Então, é um livro espetacular. E nele, em algum momento, ele vem tratar daqueles que fazem o trabalho criativo, os intelectuais, etc., e coloca a nossa situação. Que é o seguinte, que esses que fazem esse tipo de trabalho, como você, como eu, etc., não param de trabalhar nunca. Né? Porque o escritório está dentro da nossa cabeça, mas não está aí no telefone, não, está dentro da cabeça. Se você estiver sem telefone, você veja o seguinte, me desculpe fazer essa digressão agora de manhã, mas é o seguinte, você veja que os momentos que eu mais crio, e não é à toa que ele fala de ócio criativo lá atrás, o momento que eu mais crio é o momento que eu, teoricamente, paro de trabalhar, vou beber um esquinho, eu vou beber um vinho, vou beber tal, imediatamente, o que acontece? Você passa, quem trabalha com a cabeça, passa a ter ideias, né? E aí você soluciona o problema. Comigo acontece isso quando eu pedalo muito todos os dias. A hora do pedal é a hora da criatividade. É isso aí. Muito bom. Eu fazia isso nadando de manhã cedo também. Agora eu estou fazendo isso sedentariamente. Mas preciso seguir o seu exemplo, entendeu? De pedalar aí para São Paulo. Agora por Brasília. Não, de fato, é isso. Porque o celular talvez tenha dado um upgrade, mudou muito o padrão. Agora, eu sei como é que era quando eu também tinha minha empresa e não tinha celular ainda. Você vai viajar e vai ir atrás de um orelhão. Lembra? Gente, existia um negócio no passado que eram telefones públicos que tinham uma capa assim que parecia uma orelha, chamava-se orelhão. Mas a gente precisa explicar isso. Velho assim. Oi? Estamos ficando tão velho assim que a gente precisa explicar o que é orelhão, hein? Me disseram outro dia que botaram um telefone desse, aquele telefone de discar, na frente de uma criança, e ela perguntou, e como é que funciona, né? Não sabe discar o telefone, hein? É isso, cara. Vamos lá. Imaginar que a gente estava trabalhando já e não existia nem aparelho de fax, que nem existe mais, né? Já acabou. Não, eu fui ao meu antigo escritório, a sala, né, que está fechada, e hoje tem uma outra sala, né? E aí eu entrei lá, que está vendendo imóvel, entrei lá numa área onde tem um PABX. Aí eu lembrei, nossa, que coisa, né? Era elegante você botar no PABX, fax, são coisas que... Se pergunta o cara assim, o que é um PABX? Né? Um PABX era um aparelho que conseguia transferir a ligação
entre um telefone e outro. Mas seguimos aqui a nossa pauta política. Eu queria política, jurídico-política, vamos dizer assim. Ontem, nossa manchete foi, Fernando, pensei muito em você ontem, foi essa, acho que é a maior ofensiva da história brasileira, do Estado brasileiro contra a extrema-direita e o fascismo. Então, a gente vê uma ofensiva, apesar da sociedade rachada ainda sobre isso, na cúpula institucional, no Estado brasileiro, acho que houve uma decisão ao longo do último ano, dos últimos meses, de que não dá, que para a sobrevivência do país precisava-se ir para lá. A frente ampla que elegeu Lula é o sinal disso. Então, você tem o STF, você tem a Polícia Federal, você tem a Procuradoria-Geral da República, você tem a CPI, ou seja, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público. Há uma ação unívoca do Estado brasileiro no combate ao fascismo. O fato mais evidente neste momento é o episódio da agressão a Alexandre de Moraes e sua família lá no aeroporto de Roma. Constatou-se mais uma vez que os fascistas, como sempre, né, eles são corajosos quando estão em bando, às vezes um pequeno bando, mas na hora que são confrontados com as autoridades, mia que nem gatinho, né? Então vieram com essa versão de que não, de que eles é que foram empurrados. Já se sabe, daqui a pouco a gente vai ter as imagens. A polícia italiana já confirmou que houve um tapa mesmo desse Roberto Mantovani no rosto do filho do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, filho, inclusive tem o nome do pai, o Alexandre, um jovem de 27 anos. Aí a gente vê interessante, o Duval vai lá na Polícia Federal ontem, conta a 38ª versão da história daquela tentativa de flagrar o Alexandre de Moraes, empurra para cima do Daniel Silveira, contradiz o Bolsonaro, enfim. Tem uma operação, não sei o quão articulada é, mas o Estado brasileiro se movendo contra o fascismo. E você tem... Bom, primeiro eu queria falar sobre isso, né? Acho que é um movimento muito relevante na história brasileira, né? Bom, primeiro, rapidamente, ontem eu recebi uma mensagem de um advogado de direita dizendo assim, o Lula fascista, eles não têm... engraçado como a falta de condição intelectual de entender o que é fascismo, o que é liberdade de expressão, faz com que eles utilizem os termos sem a menor profundidade e deturpado, né? Bom, o que eu acho que você tem toda a razão. Primeiro, nós não podemos esquecer que a subida do Bolsonaro ao poder ocorreu porque o Moro, esse juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, que tem a pior nódoa que um juiz pode ter na sua carreira, a mancha de ser declarado suspeito, tendo como suspeito atuado e gerado graves consequências, né? Prendido injustamente o Lula, sequestrado pessoas, realizado e suportado torturas como concordou a Procuradoria da República perante o STJ, num dos primeiros habeas corpus da Operação Lava Jato, que eu fiz em favor do Paulo Roberto Costa. Lógico, faço ressalva de que, muito antes dele fazer delação premiada, a qual não envolvi, o que acontece é o seguinte, houve um momento em que, e eu acho que a pessoa mais simbólica sobre isso é o Gilmar Mendes, vendendo meu peixe. Isso está relatado no livro Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, essa girada, né? Ou seja, o Gilmar Mendes votando a favor da Operação Lava Jato, quando o Gilmar percebe, falo isso de uma micro-história chegar a macro, concordando com você, percebe que o estamento da Lava Jato se acopla ao bolsonarismo. Esta extrema-direita, da qual o Moro faz parte, ambos são movimentos integralistas, ou seja, neofascistas modernos, neonazistas modernos, tupiniquins, muito bem, passam a atacar as instituições. Há uma percepção
de que a subida do Bolsonaro, do bolsonarismo, ela corrói as instituições. E aí, neste momento, o que acontece? Para a sobrevivência das instituições, o Gilmar, simbolicamente, você veja que ele faz a mudança de apoiador da Lava Jato para entender que a Lava Jato atacava as instituições, e, por conseguinte, também o bolsonarismo. E o seguinte, e isto vai se encaminhando a ponto de que só havia uma pessoa com condição de devolver o país à normalidade. E essa pessoa era exatamente o Mandela brasileiro, aquele que se encontrava preso, Lula. A declaração de nulidade do processo do Lula devolve o Lula à política e faz com que, então, as eleições voltem à normalidade. Veja, você mostrou hoje muito bem, porque eu tenho feito essa comparação, a foto do caminhão com a bomba e a foto do Puma. Está aí, ó. São fatos que estão interligados. Elas não estão interligadas só porque são bombas. Elas estão interligadas porque ambos têm um liame de plano comum. Qual? Gerar o caos. Gerar uma sensação de caos que permitisse com que o Estado realizasse a repressão. No caso da bomba do Rio Centro, lembrar que não era só a bomba do Rio Centro, a ideia era botar a bomba no Rio Centro e explodir o gasômetro do Rio de Janeiro. Isto iria dar a sensação de caos, iria gerar um caos e, com isso, iria impedir a abertura do regime. No caso do Bolsonaro, é a mesma coisa. O que acontece? A ideia era que essa bomba explodisse, isso gerasse a sensação de caos, o governo Bolsonaro baixasse uma GLO, com isso fortalecia a repressão e não entregava o poder. Isso. Não conseguiu fazer isso por circunstâncias alheias à vontade, esse termo é importante juridicamente, porque é o que diz o que é tentativa, circunstâncias alheias à vontade, e eles tentaram desdobrar isso no dia 8. E a estratégia era exatamente a mesma, né? Era provocar o caos para os militares entrarem em ação. Você veja que eu não estou fazendo uma digressão, não. Estou chegando, vou voltar ao ponto do que nós estávamos discutindo, da questão da forma, do que o Estado brasileiro está fazendo agora. Com isso, o que acontece? Só que o Lula, o Dino, não caíram na esparrela de decretar a GLO, que poderiam ter feito. Porque se tivessem feito, no dia 8, o governo caía, desfacelava, porque teria pedido ajuda aos militares. Quando o governo, o Lula, faz a intervenção no governo federal, o que aconteceu? Os governadores, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Sudeste principalmente, né, os governadores bolsonaristas imediatamente perceberam o seguinte, que a carreira política deles estavam sob ameaça. Poderiam seguir o mesmo caminho do governador do Distrito Federal. Então, imediatamente, as polícias impediram com que o caos se propagasse no país. E o golpe não ocorreu. Só que o seguinte, a tentativa de golpe, ela não se inicia na manhã do dia 8 e não termina no dia 8. Esta é a grande questão. A tentativa de golpe, ela tem atos preparatórios e atos muito anteriores de corrosão às instituições do que o dia 8. Vamos lá. A bomba é anterior ao dia 8. Os ataques do Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, portanto, ao Supremo Tribunal Federal, a criação do Supremo Tribunal Federal como inimigo, a corrosão em relação às instituições, a liberação de CACs para tentar armar a população civil, criando uma guerra civil, o incentivo a essas pessoas que compraram o civil a reagirem, a
o discurso de fake news o tempo inteiro dizendo não subirá a rampa, tudo isso anterior ao dia 8. Só que esses atos não terminaram no dia 8. Ou seja, eles prosseguem. Há uma continuidade delitiva dessa organização criminosa que continua tentando corroer o sistema democrático brasileiro. Por isso, o seguinte, houve uma compreensão... O projeto do golpe teve essa derrota momentânea, mas ele não está encerrado. É isso. Portanto, o seguinte, nós não estamos diante de um simples ataque de uma injúria com violência e contra funcionário público em razão de sua função, cuja pena é desse tamanhozinho. De 3 meses a 1 ano. Nós não estamos simplesmente com este ato. Nós, na verdade, estamos numa continuidade delitiva em relação à tentativa de corroer o Estado Democrático de Direito. Por isso, a busca e apreensão na casa dos ofensores é legal e legítima. Porque não se trata só de injúria com violência. Mas mesmo sobre ela, é preciso entender, e com a apreensão dos telefones, com a apreensão do que tem na casa, eles estavam lá por uma coincidência ou eles foram lá especificamente para isto? Eles falaram com alguém, filmaram, mandaram mensagens, confessaram, trocaram mensagens. Tudo isso é preciso ver sobre o caso concreto. Além disso, quais são as conexões que essas pessoas têm em relação às fake news, à tentativa de golpe? Quer dizer, tudo isso é importante na busca e apreensão em relação a eles. Só que, além da questão do executivo, e essas pessoas têm que ser punidas exemplarmente, nós precisamos, eu tenho dito, aperfeiçoar a nossa legislação em relação à defesa do Estado de Direito. Explico. Lá na lei que protege o Estado de Direito Democrático, que tipifica os crimes de ataque ao Estado de Direito Democrático, tem um tipo penal chamado violência política. Só que esse tipo penal, ele só, vamos dizer, está vigindo em relação aos atos quando realizados durante a fase eleitoral. A pena é maior. De 3 a 5 anos, me parece. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos que o legislativo, no momento, também aperfeiçoe esse tipo penal para que a violência política, que inclua esse tipo de injúria, a injúria em relação à concepção política, a liberdade de expressão do outro, possa punir esses atos de perseguição. Veja, vamos fazer um exemplo claro. O que aconteceu com o Zanin no aeroporto. Sim. O que aconteceu com o Alexandre de Moraes. Se nós não aperfeiçoarmos a legislação, uma hora esse tipo penal pode ser tão pequeno que não dê resultado nenhum em relação a isso. Portanto, além dos atos de puni-los com a lei que hoje existe, nós precisamos olhar para frente. Eu tenho dito o seguinte: a legislação evoluiu para proteger a mulher, evoluiu para proteger o idoso, evoluiu para se aperfeiçoar contra o racismo. Está na hora de proteger melhor os indivíduos contra a intolerância política. E, por isso, o aperfeiçoamento deste tipo penal. Fazer uma pausa para os comerciais, bons comerciais. Eliane Rocha. Eu li o livro Geopolítica da Intervenção e utilizei como referência no doutorado. Tá aí. Muito obrigado. Legal.
Há uma questão interessante que você traz, Fernando, porque... Aliás, me mande, por favor, pega o endereço aí com o Mauro, me mande. Vou adorar receber esse doutorado. Mande o seu doutorado, Eliana. maurolopes1612@gmail.com. maurolopes1612, uma palavra só, @gmail.com. É interessante isso que você traz, porque é o seguinte, e o advogado do trio agressor, o Alexandre de Moraes, ele percebeu isso, porque assim, uma coisa é você bater boca com alguém por um problema banal, né? Porque é isso, né? Porque é a versão que eles estão dando agora. Ah, não, é porque a gente achou que ele estava furando a fila para entrar na área VIP e a gente não pôde entrar. Então, você ter uma confrontação devido a um incidente banal. Outra coisa, e aí o advogado deles percebeu isso, é você ter um incidente devido na esfera da violência política. Por quê? Porque o ato banal esgota-se em si mesmo. O incidente na esfera da violência política, ele tem como objetivo acoplar-se à sequência de outros atos que pretende, ao fim e ao cabo, o golpe de Estado. E aí o advogado vai dizer, não foi violência política, não tinha nada, era um ato banal. Ele tenta descaracterizar porque ele sabe que isso está conectado a essa dinâmica do golpe que você trouxe. Veja, houve uma lei recente da questão do stalking, né? Uhum. O que é isso, se não uma espécie de stalking permanente por intolerância política? Nós precisamos aperfeiçoar a legislação para isso, nós não podemos permitir com que... Veja, eu já fui vítima, eu já quase fui agredido na rua quando estava defendendo um caso concreto. Então é o seguinte, há um risco real. Veja, olha o perigo que pode ocorrer. Eles estavam dentro de um aeroporto, né? Só que o seguinte, você imagina o nível de violência, o que aconteceu lá com o guarda municipal que foi morto quando fazia uma festa com fotos do Lula, etc. Então é o seguinte, você imagina o risco que sofre um ministro do Supremo, um ministro do STJ, um ministro do governo, mas não só isso, um militante que passa a ser conhecido, um advogado como eu, posso estar num bar e, de repente, ser agredido. E o seguinte, e às vezes isso pode chegar a consequências terríveis. Portanto, é o seguinte, não que a lei resolva tudo, não é isto. A lei não resolve tudo, mas a lei dá um vetor para onde a sociedade deve caminhar. Não é que a cadeia vai resolver o problema do bolsonarismo. Nós não acreditamos na cadeia. Mas é o seguinte, nós não podemos deixar absolutamente impune, porque é preciso ter um pouco de receio, ter medo. Diz o Maquiavel, só se respeita o que se teme. É preciso proteger essa nossa liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. Fernando, é interessante essa relação que fazemos aqui entre a bomba do Rio Centro e a bomba do aeroporto de Brasília, porque elas ocorrem em momentos políticos similares. A bomba do Rio Centro, eu até falei em 1980, errei em 1981, ela é num momento já de decadência da ditadura militar. A ditadura militar já estava na defensiva e havia a ofensiva democrática que acabou, né, derrubando a ditadura logo depois. Aqui é a mesma coisa. Você tinha já a derrota do Bolsonaro acontecido, mas ele ainda estava no poder, então um poder cadente. Então, ambas as bombas têm a mesma lógica, que é tentar reverter uma situação de um poder cadente gerando caos. Né? É isso. Essa a lógica. Né? E o seguinte, e veja como é fundamental nós aperfeiçoarmos a legislação. Eu digo o seguinte, este ato foi um ato terrorista. Terrorista. Semanticamente terrorista. Mas quando se vai na lei de terrorismo... Do aeroporto? Ou do aeroporto. Dos aeroportos de Brasília? Os dois. Olha só, o da bomba do Rio Centro, terrorismo de Estado.
Sim. Certo? E a bomba lá no aeroporto, vamos chegar, se você perguntou ofensa, vou chegar a responder a ofensa. A bomba no caminhão do aeroporto é terrorista. Estatal. Só que mas é para eu diria até estatal. Eu diria até estatal, porque é o seguinte, porque aquele sujeito que não é do Estado fez em razão do incentivo do presidente da República. Mas é o seguinte, veja, quando se vai na lei do terrorismo, você não consegue classificá-la como ato terrorista. Por quê? Porque lá, na lei do terrorismo, tem terrorismo em razão de religião, xenofobia. E aí não tem a questão política, da intolerância política, de minar as instituições. Portanto, se deixou fora com receio de que a lei pudesse servir a punir movimentos sociais. Nós precisamos redigir adequadamente, mas nós não podemos deixar esse tipo de ato com punições menores. A intolerância política, ela precisa ser... Agora, vamos lá. A ofensa... Eu recebi uma mensagem na internet dizendo: agora compreendi, como você disse, que a injúria precisa estar na lei de defesa da democracia. Não é qualquer injúria. É injúria em decorrência dessa violência política que, na verdade, visa a mesma coisa que aquela violência política durante a eleição. Querer nos calar. Querer impedir o exercício da democracia. E o que é terrorismo? Terrorismo é criar terror. Correto? Esse é o terrorismo. A pergunta é, se uma pessoa deixa de exercer a sua atividade como juiz por medo, se nós pararmos se você parar de exercer o jornalismo, se você tiver medo de manifestar as suas opiniões, se nós olharmos o que aconteceu quando se matou um capoeirista, quando se matou um guarda municipal, Ora, o que é isto se não tentar criar o terror? Isto é terrorismo. Além do que a lei diz, eles tentaram incutir em todos nós o medo. O medo de nos manifestarmos. O medo de fazermos campanha. Quantas pessoas tiveram medo de fazer campanha na rua, com medo de serem agredidas? Então, esta sensação de medo, nós não podemos deixar se aproximar nunca mais. E por isso é que nós precisamos que a legislação se aperfeiçoe para que esse tipo de pessoa, um cara como esse, que agride o ministro Alexandre de Moraes, que não é porque é ministro, mas é em razão do que ele fez pela democracia brasileira, esse sujeito tem que ser condenado, tem que ser impedido de ser candidato a todos sempre. O sujeito que faz isso, é funcionário público, tem que ser demitido, e o sujeito que é condenado por isso não pode prestar concurso. Nós precisamos aperfeiçoar a legislação para que essas coisas não fiquem impunes. Por isso, eu falei da violência política, que em vez de ser 1 ano suspensão condicional do processo, 2 anos a 5 anos, ou seja, a 6 anos, pode ser condenado e ser impedido de, vamos dizer, seguir a escada política. Se o Bolsonaro tivesse sido condenado lá atrás, pelos absurdos que falava, de que tinha que ter tortura, de que tinha que matar o Fernando Henrique Cardoso, de que a mulher era feia, não precisava ser, não tinha direito, não deveria ser estuprada porque era feia. Ou seja, se ele fosse punido por isto, não teria chegado a presidente da República. Agora, acho que a gente está assistindo um movimento histórico no Brasil, porque o que aconteceu? As instituições, a cúpula das instituições, né? Não as instituições são nomes, são placas, mas as pessoas que estão à frente das instituições deixaram-se seduzir pela mesma ideia que as classes dominantes alemãs tiveram com Hitler lá atrás,
de que não, tudo bem, deixa a extrema-direita vicejar, deixa ela crescer, que quando eles ganharem a eleição a gente controla eles. Foi a mesma coisa que eles pensaram na Alemanha, né? Foi a mesma coisa que pensaram na Alemanha. E aí deu no que deu. E aí é muito interessante, porque o que a gente vai assistir, e sempre parece que você traz esse personagem do Gilmar como um personagem fundamental, a coisa sai do controle. Para as classes dominantes brasileiras, em algum momento, o Bolsonaro deixa, inclusive, de ser funcional, né? Ele deixa de ser funcional para o objetivo deles, e aí as instituições com todo, cada uma com a sua velocidade, começam a girar. A presidência da República gira, Lula ganha a eleição, o judiciário vai girando, o Ministério Público vai girando, o legislativo vai girando. E aí você tem um evento interessante, que você tem uma unidade no Estado brasileiro. Importante dizer, né? Ela não corresponde a uma unidade na sociedade, a sociedade está dividida. Mas você tem uma unidade no Estado brasileiro de que, olha, tem um inimigo das instituições do Estado brasileiro, que se chama fascismo, neofascismo ou integralismo, como quiser, e ele precisa ser derrotado. Acho que esse é o momento. Mas ainda estamos sob risco. Uhum. Veja que essa sensação, essa noção de que nós estamos sob risco é fundamental, porque nós, em determinado momento, acreditamos, primeiro antes da eleição do Lula, lá atrás, antes da eleição do Bolsonaro, que nós, como sociedade, já tínhamos nos livrado dessa raiz absolutamente violenta, escravagista. Nós achávamos que nós estávamos no rumo certo, mas essa sensação nos fez não perceber a quantidade de sentimentos encapsulados que havia na sociedade brasileira, que conseguiu atingir metade da população. Então, é o seguinte, a noção de que nós precisamos caminhar para o desenvolvimento social brasileiro permanente é fundamental. Veja, ganhamos a eleição, o Lula tomou posse e 8 dias depois houve o ataque. Porque até ali a felicidade foi tão grande que se achou que o risco não existia mais. Porque se tivesse a noção da gravidade da situação que nós estávamos, não teria chegado ao dia 8. Portanto, nós precisamos realmente fazer o dever de casa da democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público. Porque, durante a redemocratização, o Poder Judiciário e o Ministério Público foi deixado de lado. E nós precisamos fazer esse dever de casa. Isso é interessante, sabe? Dia 9 de julho, 2 domingos atrás, eu estava na esplanada dos ministérios de manhã. Eu estava levando um amigo que estava aqui fazendo turismo em Brasília para conhecer a cidade. E, Fernando, fiquei pasmo. Dia 9 de julho teve uma marcha dos fascistas na esplanada de novo, 6 meses depois do golpe, no 6º mês depois da tentativa do golpe do 9 de janeiro, eles já se sentiram confiantes o suficiente para marchar de novo na esplanada rumo ao Congresso Nacional. Quem estava liderando era o Eduardo Bolsonaro. A desculpa, a conversa de que era um tal do movimento pró-armas, eram umas 600 pessoas, não era uma multidão, eram 600 pessoas, desceram sob proteção da Polícia Militar, que deveria ter lá proibir esse evento, e combinado, não, é claro, com 600 eles não iam tentar invadir o Congresso, mas simbolicamente, aquilo ali para mim deixou claro, o golpe continua em marcha. Os caras estão marchando na esplanada 6 meses depois, Fernando. Continua em marcha. Continua em marcha. E o seguinte, e a questão, veja, essa questão de arma, vamos colocar o seguinte, por exemplo, eu votei contra o desarmamento lá atrás. Por quê? Porque entendo que o desarmamento puro e simples, ele ofende a nossa soberania nacional. Há uma tentativa estratégica dos Estados Unidos em relação ao desarmamento. Vou explicar.
Em questão de geopolítica, nós só temos um inimigo possível. Não estou dizendo que os Estados Unidos sejam inimigo, mas um inimigo possível é os Estados Unidos. Você sabe que o seguinte, um conflito com os Estados Unidos, você, em 72 horas, você tem as nossas capitais ocupadas. 72 horas. Os Estados Unidos só temem uma coisa, a guerrilha. Porque você não consegue controlar. Uhum. Então, originalmente, eu sou contra o desarmamento. Mas o que está acontecendo em relação à arma nesse discurso? É o armamento. Eles visam armar pessoas que são contra a democracia. Esse é o detalhe. Há uma confusão de raiz na cabeça desses. Eles agem como aqueles grupos neonazistas americanos, por incrível que pareça, os Estados Unidos, que foi para a guerra contra o nazismo, tem grupos fortes nazistas e que acham, lá nos Estados Unidos, tem na Constituição o direito de estar armado. Por quê? Porque lá a concepção é do direito do indivíduo para defender a sua liberdade, se confrontar com o próprio Estado, quando o Estado afronta a sua liberdade. Nessa concepção, como eles deturpam tudo, eles trazem essa concepção, só que na verdade, para afrontar a democracia e o Estado. Então, da mesma maneira que falo de liberdade de manifestação de pensamento para xingar o outro, para criar fake news, eles deturpam a questão da arma para afrontar o Estado de direito democrático. Então, é o seguinte, é preciso realmente controlar e rever essa questão da arma. E, principalmente, o seguinte, armar maluco. Eles querem armar maluco. Querem armar pessoas que têm graves problemas psicológicos. Não é à toa o nível de violência. Uma última questão, Fernando. Muito legal essa conversa. Vamos fazer um recorte, evidentemente. É isso, na medida em que você caminha para um consenso no Estado ou nas instituições de que é preciso derrotar o fascismo e derrotar com dureza, a ação do Estado, a dura ação do Estado, se faz presente. Então, você tem lá essa questão que causou essa polêmica aí, da busca e apreensão na casa da quadrilha lá do clã Mantovani. Você tem a PGR com essa ação inesperada, que é a de o subprocurador, o Carlos Fernando Santos, pedindo a lista dos seguidores do Bolsonaro nas redes sociais, pode chegar até 30 milhões de pessoas, quebras de sigilos, uma série de ações. E aí é muito interessante que na hora que o Estado, então, vai para cima, você começa, como a sociedade é rachada, apesar de ser uma ação unificada do Estado, a ter dissensões. Então já começa o pessoal, inclusive os chamados liberais, a levantar a mão e dizer, não, mas isso é inconstitucional, isso é uma violência, então não pode ir na casa, não pode pegar a lista. E é curioso, porque esta mesma turma, quando havia uma certa unidade nas instituições para combater a democracia, dizia que condução coercitiva, sem que a pessoa tivesse sido previamente convocada para depor, era legal. Eu me lembro também de um amigo, advogado de direito, que falava, Mauro, mudou, os conceitos mudaram. E aí, para defender toda a violência que se cometeu contra Lula. Então, você tem uma luta também no interior do direito sobre os limites da ação e o que é democrático, e ele é muito condicionado à posição que você ocupa, né? Garantistas de ocasião. Garantistas de ocasião. E, como sempre, deturpam tudo. Porque é o seguinte, como me referindo ao meu amigo, parceiro, Lênio Streck, ele dizia o seguinte, quando, lá no início da Lava Jato, nós, que denunciávamos os abusos da Lava Jato, não conseguíamos encher um Fusca. O tempo passou, a gente conseguiu encher um ônibus. E hoje somos vários.
né? O que acontece? Nós temos legitimidade para falar disso, porque em momento nenhum saímos do garantismo. Mas ser garantista é diferente de ser abolicionista. Vou explicar. Abolicionista não tem a ver com a abolição da escravatura dentro do direito. Tem a ver com o sujeito que é absolutamente contra a prisão, né? Portanto, é o seguinte, eu não sou absolutamente contra a prisão, eu sou contra prender errado, sou contra um país que é o terceiro país que mais prende no mundo. Quando prende, na verdade, prende negro, pobre, por tráfico de drogas ou contra patrimônio, mas, ao mesmo tempo, nós temos 200 mil assassinatos por ano, com 8% dos assassinatos esclarecidos. Nós temos 60 mil estupros por ano. Portanto, é o seguinte, o que nós queremos é prender quem deve ser preso. E na quantidade certa. Nós precisamos mudar o sistema investigativo brasileiro para prender os assassinos. Uhum. Do Estado ou não. Né? Então, é o seguinte, então, em relação a isto, dizendo o seguinte, o Estado precisa funcionar. A busca e a apreensão foi absolutamente correta, legal, justificada. Uhum. Então, é o seguinte, garantia não significa zona. O sujeito tem que responder perante o Estado em relação às suas ações. E mais, veja, olha que interessante. Por um dos motivos que o tentativa de golpe do dia 8 deu errado. Vamos lá. O Flávio Dino, ele pescou isso e disse certa vez, não há golpe de Estado sem aparência de legalidade. Uhum. Quando os terroristas, que não são manifestantes, invadiram o Supremo Tribunal Federal, além do Congresso, mas invadiram o Supremo, quebraram o Supremo, defecaram na sala do Alexandre de Moraes, o que aconteceu? Eles afrontaram o Poder Judiciário. E aí, neste momento, até os fascistas dentro do Poder Judiciário se viram em risco, viram que o tamanho do problema institucional. Uhum. Aí está uma chave. E o seguinte, e o conservador brasileiro, médio, que não está no âmbito desses neuróticos que ofenderam Alexandre de Moraes, mas que votaram no Bolsonaro, viram naquilo um símbolo de anarquia, de caos. E aí o seguinte, deixaram de apoiar o golpe. O conservador médio, ele é, vamos dizer, ordeiro. Ele não admite o caos, e isso significa o caos. Então, se neste momento, há um momento de convergência institucional que, apesar das dissensões, conseguiu unir mais pessoas, inclusive dentro das instituições, inclusive aqueles que atacaram o sistema democrático, prendendo ilegalmente o Lula, aplaudiam o Moro e etc., porque afetou algo que é para eles fundamental, a hierarquia. Uhum. Barroso está aí que não nos deixa mentir. É isso. Né? Então, o Barroso o Barroso defendeu naquele julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal que o plenário anulasse uma decisão da turma sem recurso para tornar o Moro não suspeito e manter o Lula preso. Manter o Lula condenado. Ou seja, olha o nível que ele chegou. Só que o seguinte, só que ele mesmo passou a ser atacado, né? Uhum. Então é o seguinte, há uma... E aí, quando um cara como ele vê o Supremo ser depredado,
A gente está em uma unidade momentânea. Uhum. Não podemos deixar de compreender que nesse arco-íris, falo arco-íris para ficar mais alegre, mais LGBT, mais, etc. Nesse arco-íris, nós temos diferença de tonalidades muito grandes. Uhum. Mas você disse agora há pouco sobre o pastor. Nós não queríamos quebrar, não se rachar do lado deles. Nós precisamos realmente fazer pontes com pessoas que votaram no Bolsonaro. Isso. E que possam deixar de votar no Bolsonaro. Aliás, nós precisamos, eu tenho dito, nós precisamos incentivar a direita. Como? Você está louco? Nós precisamos incentivar a direita. Uma outra direita. Uma direita fora da extrema-direita. Nós precisamos rezar, entre aspas, rezar, para que a direita se reestruture de outra forma, com novos líderes republicanos que defendam a democracia e as instituições. Porque o seguinte... Saudades do Fernando Henrique. Pois é, e o seguinte, e do Sobral Pinto? Sobral Pinto era um homem de direita, religioso, chegou a ser a favor da censura, mas o seguinte, mas se tornou um dos maiores defensores da democracia ao atacar a tortura. Ou seja, nós precisamos de líderes de direita. Olha o Delfim Neto. Delfim Neto votou no Lula, um homem de direita. E vamos lembrar o seguinte, nós não ganhamos eleição só com a esquerda, né? Uhum. Nós ganhamos eleição com votos também de direita. De direita, não de extrema-direita, não fascista. E aí nós precisamos chegar, e você falou também, Mauro, olha, houve uma aposta da classe dominante brasileira de que elegia a extrema-direita e poderia controlá-la, assim como aconteceu no nazismo. Uhum. É impressionante como a classe dominante e rica e bilionária brasileira, grande parte, topa tudo para manter-se em um sistema de privilégio, inclusive o nazismo, através do bolsonarismo. E, incrivelmente, como nós tivemos judeus ricos apoiando o Bolsonaro, sem compreender que, na verdade, estava apoiando um nazista. Ou seja, só que nós precisamos realmente conseguir fazer essa ponte de compreensão. Se nós não fizermos essa ponte, nós não nos afastamos do risco que nós ainda estamos. É isso aí. Bom, gente, turma, fizemos aqui uma aula de direito constitucional, de direito penal, de direito processual e a gente fala muito de economia política, de jurídico-política, com o mestre Fernando Augusto Fernandes. Gostei demais dessa conversa. Uma capacidade de enrolar gigantesca. Eu agradeço. Voltou em grande estilo aí das férias. Obrigado, viu? Até a semana que vem. Eu fico à sua disposição e a de todos vocês. Um grande abraço. Até logo.